Oi, turma! A aula de hoje vai ser a correção dos exercícios da semana passada sobre número de mols e uma breve revisão sobre massa atômica e massa molecular, ok? Semana que vem tem prova. Então, a gente vai começar essa aula fazendo a correção dos exercícios para relembrar, revisar o conteúdo, como é que se faz o cálculo do número de mols, e para vocês verificarem quanto vocês conseguiram acertar dessa lista de 6 questões da semana passada, ok? A primeira questão é bem fácil. A gente tem a palha de aço, que é constituída essencialmente de ferro metálico. Então, palha de aço, bombril, feito de ferro, um prego desfiado. Num pedaço de palha de aço, há 8,4 gramas de ferro. Calcule o número de mols de ferro presente na palha de aço. Então, nós queremos achar o valor do N, do número de mols. Nós temos a massa em grama. Primeiro passo, descobrir qual é a massa atômica do ferro. Para isso, a gente precisa da tabela periódica. Então, aqui no exercício, eu já passei para vocês nos dados o valor que eu tirei da tabela periódica. A massa atômica do ferro é igual a 56,1 unidades de massa atômica. Então, basta dividir 8,4, que é a massa em gramas, por 56, que é a massa atômica do ferro. 8,4 dividido por 56, e o número de mols será de 0,15 mols. Questão número 2. Calcule a quantidade de matéria, ou seja, o número de mols, o valor do N, correspondente a 294 gramas de H3PO4, que é o ácido fosfórico. Então, a diferença entre a questão número 1 e a número 2 é que no número 2 nós temos uma substância. Na 1 nós temos um elemento químico. Então, aqui não basta na tabela periódica pegar uma massa. Eu vou ter que pegar a massa do hidrogênio, do fósforo e do oxigênio, porque o ácido fosfórico é formado pelo hidrogênio, pelo fósforo e pelo oxigênio. Então, a gente vai lá na tabela periódica. Massa do hidrogênio é 1. Massa do fósforo, 31. Massa do oxigênio, 16. Como no ácido fosfórico nós temos 3 hidrogênios, 1 fósforo e 4 oxigênios, nós precisamos multiplicar a massa do hidrogênio, que é 1, por 3. 1 vezes 3, 3. A massa do fósforo por 1, 31 vezes 1, 31. E a massa do oxigênio por 4. 16 vezes 4, 64. Somando 31 mais 3 mais 64, nós vamos obter 98 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de ácido fosfórico pesa exatamente 98 gramas. Como nós temos 294 gramas, nós vamos dividir essa massa por 98, que é a massa molecular do ácido fosfórico. 294 dividido por 98 e a resposta será 3 mols. Muito fácil, né, pessoal? Questão número 3. A jadeíte, também chamada de silicato de alumínio e sódio, NaAlSi2O6, é um mineral muito utilizado por artesãos para a confecção de peças de ornamentação e decoração, como joias e estatuetas. Calcule o número de mols presente em uma estatueta com massa igual a 1.414 gramas, composta basicamente por jadeíte. A jadeíte, gente, é o jade, uma pedra semi-preciosa, então realmente muito utilizada para fazer joias e estatuetas, objetos de decoração. Mesma coisa que nós fizemos na 2. Primeiro passo, calcular a massa molecular da jadeíte, do silicato de alumínio e sódio. Então, esse silicato ele é formado por sódio, alumínio, silício e oxigênio. Massa atômica, que a gente foi lá na tabela periódica e retirou. Então, valor presente na tabela periódica. Sódio, 23. Alumínio, 27. Silício, 28. E oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Então, como nós temos apenas um sódio na molécula, eu vou multiplicar a massa do sódio por 1. 23 vezes 1, 23. A massa do alumínio, vou multiplicar por 1 também. 27 vezes 1, 27. A do silício, eu vou multiplicar por 2, porque nós temos 2 átomos de silício na molécula, Si2. Então, 28 vezes 2, 56. A do oxigênio, nós vamos multiplicar por 6, certo? Porque a gente tem 6 átomos de oxigênio na molécula. Então, 16 vezes 6, 96. Somando 23 mais 27 mais 56 mais 96,
nós vamos obter 202 gramas por mol. Ou seja, 1 mol apenas de jadeíte pesa 202 gramas. Mas nós temos uma pedra, uma amostra, com 1.414 gramas. Okay? Então, nós vamos pegar essa massa em grama e dividir pela massa molecular. 1.414 dividido por 202, e teremos como resposta 7 mols. Esse vai ser o número de mols dessa amostra de jadeíte. Questão número 4. O carbonato de cálcio, CaCO3, é um sal, certo? Conhecido nós, está presente na casca de ovos de algumas aves. Determine a massa desse sal numa amostra de 0,5 mols. Então, essa questão número 4 é um pouquinho diferente da 1, da 2 e da 3. Nós temos o valor do N. O nosso N, que é o número de mols, é 0,5. Queremos calcular a massa em gramas. Então, em vez de dividir, nós vamos ter que multiplicar. Mas, para fazer essa multiplicação, de novo, nós precisamos da massa molecular. Então, nós vamos pegar a fórmula do carbonato de cálcio, calcular qual é a massa dessa substância. Nós temos a massa atômica do cálcio, do carbono e do oxigênio, igual a 40, a 12 e a 16, valores retirados da tabela periódica, que podem ser dados em unidade de massa atômica ou gramas por mol, que seria a massa de mol dessa substância. Então, nós temos um átomo de cálcio, um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Isso significa que nós vamos multiplicar o 40 por 1, o 12 por 1 e o 16 por 3, certo? Então, a gente multiplica a massa atômica do elemento pela quantidade de átomos que a gente tem na fórmula da substância. 40 vezes 1 é 40, 12 vezes 1 é 12, 16 vezes 3, 48. 40 mais 12 mais 48, e a minha massa molecular será de 100 gramas por mol. Significa que 1 mol de carbonato de cálcio pesa exatamente 100 gramas. Mas nós temos 0,5 mols. Qual vai ser a massa, então, dessa amostra? Jogando na fórmula, o número de mols é igual a massa em gramas dividida pela massa molecular. 0,5 será igual a massa dividida por 100. Como esse 100 está dividindo, nós vamos passar ele para o outro lado e ele vai multiplicando. Então, 0,5 vezes 100. E a minha massa em gramas de carbonato de cálcio presente nessa amostra será de 50 gramas, certo? 0,5 vezes 100, 50 gramas. Então, em 0,5 mols de carbonato de cálcio, nós temos 50 gramas de carbonato de cálcio. Questão número 5. Um botijão de gás de cozinha contém 200 mols de butano. Então, esse exemplo é parecido com o anterior. Fórmula do butano, C4H10. Calcule a massa em gramas de butano contida em um botijão. Então, o primeiro passo, ir na tabela periódica e procurar a massa atômica do carbono e do hidrogênio. Carbono é 12, hidrogênio é 1. Fórmula do butano, C4H10. Então, a massa do carbono, 12, nós vamos multiplicar por 4, porque nós temos 4 átomos de carbono no butano. 12 vezes 4, 48. Temos 10 átomos de hidrogênio na molécula de butano. E a massa de um hidrogênio é 1. 1 vezes 10, 10. Somando 48 mais 10, nós vamos obter 58 gramas por mol. Essa será a massa molecular do butano. Como o número de mols que nós temos é 200, 200 será igual a massa, que nós queremos calcular, dividido por 58, que é a massa molecular do butano. Como 58 está dividindo, nós vamos passar ele para o outro lado, multiplicando. 200 vezes 58, 11.600 gramas. Então, a massa de butano presente em um botijão de gás com 200 mol de butano será de 11.600 gramas. Nada tão difícil assim, né? Questão número 6. O ácido acetilsalicílico é o principal ingrediente da aspirina. Qual a massa em gramas de 0,287 mols dessa substância? Então, mesmo caso da questão número 4, da questão número 5, nós temos a fórmula da substância, temos o número de mols, queremos calcular a massa em gramas. Então, primeiro passo, tabela periódica e verificar as massas atômicas. Hidrogênio, carbono e oxigênio, que são os elementos que compõem a fórmula do ácido acetilsalicílico.
Carbono é 12, hidrogênio é 1, oxigênio é 16 unidades de massa atômica. Então, a gente vai pegar a fórmula do ácido acetil salicílico, C9H8O4. Vamos multiplicar a massa do carbono, que é 12, por 9, vai dar 108. A massa do hidrogênio, que é 1, por 8, que nós temos 8 hidrogênios no ácido acetil salicílico, vai dar 8. E a massa do oxigênio, que é 16, a gente vai multiplicar por 4, quantidade de átomos de oxigênio no ácido acetil salicílico. 16 vezes 4, 64. Somando 108 mais 8 mais 64, nós vamos obter 180 gramas por mol. Então, 1 mol de ácido acetil salicílico pesaria 180 gramas, ok? Mas nós temos apenas 0,287 mols. Qual vai ser a massa do ácido acetil salicílico, sendo que a massa molecular dele é 180? O 180 está dividindo, a gente passa ele para o outro lado multiplicando. 0,287 vezes 180, e nós vamos obter uma massa de 51,6 gramas de ácido acetil salicílico em uma amostra de 0,287 mols dessa substância. Não é nada tão complicado assim, né, pessoal? Só prestar atenção. Então, essa foi a correção dos exercícios da aula da semana passada. Agora, nós vamos fazer uma revisão bem rapidinha sobre massa atômica e massa molecular, que foi a aula anterior a essa. Foi a aula do dia 20/4 da semana 2, ok? Então, nós tínhamos uma lista de exercícios para calcular a massa atômica e para calcular a massa molecular. Nós vimos que a massa atômica é a média aritmética ponderada da massa dos isótopos de um elemento químico. Ou seja, eu vou passar para vocês uma tabelinha, como essa que a gente tem aqui na questão número 1, em que nós temos os isótopos que formam o elemento. Então, no 1 nós temos o cobre, certo? O cobre é formado por dois isótopos, o Cu63 e o Cu65, o cobre 63 e o cobre 65. A massa atômica deles foi determinada em laboratório no espectrofotômetro de massa. 62,95 com 70% de proporção na natureza e 64,95 com 30% de proporção na natureza. O que nós temos que fazer? Pegar esse 62,95 e multiplicar por 70, ou seja, a massa vezes a sua proporção. 64,95 nós vamos multiplicar por 30, certo? E dividir tudo isso por 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Então, 62,95 vezes 70 dá 4.406,5. 64,95 vezes 30 dá 1.948,5. Somando 4.406,5 mais 1.948,5, nós vamos obter 6.355. Dividido por 100, que estamos trabalhando com porcentagem, nós vamos achar a massa atômica do cobre. Massa atômica do cobre vai ser igual a 63,55 unidades de massa atômica. Não é tão complicado, né, pessoal? De novo, prestar atenção nos detalhes. Na questão número 2, no segundo exercício, nós queremos calcular a massa atômica do silício. E o silício é formado por 3 isótopos, o 28, o 29 e o 30. Aqui nós arredondamos as massas atômicas para 28, 29 e 30, para facilitar a conta. Proporção do silício na natureza: 92,22% é formado por silício 28, certo? 29, o silício 29, apresenta uma proporção de 4,68%. Já o silício 30 aparece na proporção de 3,10%. Então, nós vamos pegar essas massas e multiplicar pelas suas proporções. 28 por 92,22, 29 por 4,68 e o 30 por 3,10. Isso vai dar 2.582,16 mais 135,72 mais 93. Somando essas três massas, nós vamos ter 2.810,88. Dividindo por 100, e a massa do silício será 28,1088 unidades de massa atômica, que a gente pode arredondar para 28,11, ok?
Já no exercício de número 3, nós queremos calcular a massa atômica do oxigênio. E nesse caso não foi arredondado nenhuma das casas. A gente trabalhou com 4 casas depois da vírgula no cálculo da massa atômica, que é como a gente utiliza na faculdade, certo? Então aqui nós vamos multiplicar o 15,9949 por 99,76%, que é a porcentagem do oxigênio 16,9990 por 0,04%, que é a massa e a porcentagem do isótopo 17 do oxigênio, e 17,9990 por 0,20%, que é a massa e a proporção do isótopo 18 do oxigênio. Nós vamos obter 1595,651224 mais 0,67996 mais 3,5998. Somando tudo isso, nós vamos ter 1599,930984 dividindo por 100, e a massa atômica do oxigênio será 15,999300984, aproximadamente 16 unidades de massa atômica. A questão número 4 era para calcular a massa molecular das substâncias. Então, nós temos 10 substâncias. Por que eu coloquei tantas substâncias? Para treinar, tá, gente? Massa molecular é treino. Então, quanto mais moléculas a gente calcular, mais fácil vai ficando fazer esse cálculo e chegar na resposta. Chegou ao ponto da gente decorar alguns valores. Então, pessoal, aqui está a resposta da questão número 4. As 10 substâncias com o respectivo cálculo da sua massa molecular, usando os valores que a gente tira da tabela periódica, certo? Qualquer dúvida, depois é só entrar em contato e perguntar. Por hoje é só, pessoal. Eu deixei mais uma listinha de exercícios de revisão, para vocês treinarem mais um pouquinho em casa, porque esse assunto é treino. Quanto mais questões a gente resolver, mais fácil ele vai ficando, certo? Semana que vem a gente corrige esses exercícios e na sequência já faz a prova. A prova vai ser bem parecidinha com essa lista de revisão. Então, reveja o conteúdo do caderno, façam as atividades, façam os exercícios de revisão. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato, perguntem, ok? Eu vou colocar lá nas instruções o número do WhatsApp, os horários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. E se preparem bem para a prova da semana que vem, ok? Até a próxima!